Cadeia de custódia da prova digital, por muito tempo, muitos anos, muito negligenciada. E aqui eu preciso fazer o seguinte panorama com vocês, rapidamente. A transição da interceptação telefônica, que ainda existe com muita robustez diferente. Quem fala, pessoal? Quem está aqui, ó, mais de 230 pessoas. Se você ouvir um advogado ou um policial, qualquer pessoa fala assim, não, a interceptação telefônica está em desuso, não serve mais para muita coisa, não. É mentira, não sabe o que está falando, e eu provo ao vivo para quem falar isso. Provo ao vivo. Por quê? É sobre as interceptações telefônicas que existem os maiores, uma gama de recursos que podem promover diversas invasões aos terminais telefônicos, inclusive de vocês advogados. Inclusive vocês advogados. E toda profissão tem os bons e os ruins, infelizmente. Mas eu vejo ao longo da nossa trajetória aqui muitos advogados sendo dragados para dentro de um processo criminal tão somente por defender o seu cliente. Tão somente por defender o seu cliente. Então, é por isso que eu preciso repetir para você o seguinte: os órgãos persecutórios, pessoal, eles não querem que você saiba como encontrar de fato as nulidades nesses procedimentos, justamente porque vai começar, nós somos aí mais de 250 pessoas. Já pensou a reviravolta que você, criminalista, todos que vocês estão me ouvindo aqui, pode fazer hoje no cenário criminal, na justiça brasileira, a mudança que pode acontecer? E você vai ver aqui, tá? Então, assim, como eu falei para vocês também, já falei, vou reiterar aqui. Pessoal, eu estou aqui olhando para vocês, olho aqui rapidinho no chat, beleza? E assim a gente vai seguindo. Como eu falei para vocês, as provas digitais, elas não estão apenas afetas a crimes propriamente digitais, tá? É um cenário muito refinado para você atuar nos crimes propriamente digital. Isso aqui eu não vou nem falar aqui hoje, porque é coisa que a gente demandaria outra aula, tá? Mas você vai poder, sem sombra de dúvidas, atuar em tráfico de drogas, crime, Maria da Penha, roubo, furto, tudo sob um viés de você poder passar também a pedir a produção de provas, de determinadas provas em favor do seu cliente, como afastamento do sigilo telefônico, dados telefônicos em favor do seu cliente, dados telemáticos. Esse é outro jogo. Quando você chega numa audiência e consegue, antes da audiência, né, antes de apresentar a resposta à acusação do seu cliente, existem estratégias, e a gente vê isso lá dentro do treinamento, de como você não se angustiar, não se afobar nas fases processuais. E requerimento é isso que o Escobar faz com a gente mesmo, ao vivo e a cores, né, Escobar? Então, um ponto de grande importância quanto a esses processos é a cadeia de custódia, tá? Que com o pacote anticrime, claramente, todos nós sabemos, né, o Código de Processo Penal ele sofreu significativas alterações, trazendo ali 10 etapas quanto à manutenção, aí, preservação da cadeia de custódia, no artigo 158b e seus incisos. Lá ele traz etapas como coleta, acondicionamento, o reconhecimento, isolamento do dispositivo, recebimento, processamento, armazenamento, descarte, todas as etapas, essas etapas elas têm que ser obrigatoriamente atendidas por todos aqueles que tiveram contato com a prova. Então não tem como dizer o seguinte: eu faço parte do núcleo de inteligência e quem resguarda a cadeia de custódia é o escrivão. Negativo. É você que teve contato com o agente público que teve contato com aquele potencial elemento de prova pericial, tem o dever, a obrigação, nos termos ali do artigo 158A, parágrafo 2º, de assegurar, de resguardar a máxima preservação daqueles dispositivos. Então, por que isso? Porque os aparelhos celulares apreendidos, infelizmente, e nós sabemos, e também a gente não pode ser inocente quanto a isso, e eu falava sobre a interceptação, aquele paralelo com o advento, a transição da interceptação telefônica dentro das investigações, com o advento do WhatsApp, eu não concluí, vou trazer aqui para vocês, traz uma enxurrada naquela época, uma enxurrada de cautelares de busca e apreensão. Por quê? Os órgãos persecutórios, eles se viram obrigados a se valer de outras estratégias assim, num curto espaço de tempo. A coisa mudou, o cenário mudou, ninguém mais falava no telefone, entre aspas, né, convencionalmente. E agora, o que a gente vai fazer? Eu não consigo mais ouvir, em regra, tá todo mundo migrando para o WhatsApp. Eu não consigo interceptar o WhatsApp.
Vamos pegar esse telefone fisicamente. Como? Busca e apreensão. Busca e apreensão. Houve uma enxurrada de busca e apreensão e na mesma proporção, uma enxurrada de irregularidades. Porque os órgãos persecutórios não estavam preparados para um cenário como esse, tá? Não estavam preparados. Então, assim, a cadeia de custódia coloca na sua cabeça. Ela é uma garantia de que tudo aquilo que foi coletado nesses cenários tenha sido manuseado, transportado de forma muito cautelosa, minuciosa. Ou seja, a cadeia de custódia, como o próprio conceito traz para nós, ela é uma garantia de rastrear a posse daqueles dispositivos que foram apreendidos e de tudo que dele foi coletado. E quando eu falo de coleta, por exemplo, eu tenho que falar aqui sobre o Cellebrite, extrações de dados pelo Cellebrite. Por quê? Para que você possa obter maior fidelidade, maior integridade sobre aquilo que foi coletado. E aí sim, depois de alguns requisitos que nós vamos falar aqui hoje sobre os requisitos que circundam aí a manutenção da cadeia, a preservação da cadeia de custódia, para que possa ser admissível no processo. E dentro desse escopo, pessoal, já anota aí para vocês, cadeia de custódia, você já pode puxar 3 setinhas, pelo menos aí, 4, que a gente vai falar sobre elas daqui a pouco, que são o quê? Os requisitos aqui, já antecipando para vocês, que é integridade, autenticidade, preservação e confiabilidade daquele elemento de prova, tá? Produção, pode passar, eu já ia esquecendo que estou falando, pode passar aí, por favor, o slide. Pessoal, vamos aprofundar aqui meios de obtenção da prova, meio de obtenção da prova digital. Para identificar, pessoal, na prática, as mais variadas fragilidades, nulidades, é necessário que nós saibamos aí também que dentro desse universo, desse mundo das provas digitais, existem diversos recursos. E alguns deles, eu acredito que você, criminalista, tem que ficar extremamente atento, porque são aí amplamente utilizados. Amplamente utilizados. Pode passar aí, produção, o slide. O doutor Roberto está falando assim, ó, vamos ter esse conteúdo em PDF? Doutor, ao final da aula, quem ficar até o final da aula vai ter acesso ao material. Vai ter acesso ao material, com certeza. A doutora Márcia falou sobre princípio da mesmidade. Exatamente, tá? Exatamente. Deixa eu só ver aqui que sumiu o meu retorno aqui. Vamos lá. Beleza. O princípio da mesmidade, ele está afeto aos requisitos da prova digital, sem sombra de dúvidas, porque é a garantia e tem entendimentos recentíssimos no STJ falando sobre o princípio da mesmidade, que é a garantia de que aquilo que foi coletado é de fato aquilo que está sendo debatido no processo, né, atualmente. Vamos lá. No WhatsApp, exatamente, doutor. Vamos lá. Meio de obtenção da prova digital. Pessoal, olha isso aqui. Prints, estações radiobase, vigias, guardião. Fala aqui para mim se esses termos são conhecidos por vocês, tá? Extrações de dados no Cellebrite. Fala qual que, se você tem já uma proximidade com esses procedimentos, qual que você tem mais dificuldade. Ó, extrações de dados pelo Cellebrite, guardião, prints, estações radiobases, vigias, interceptação telefônica, extratos de conexões, repetir aqui, IMEI, chip, WhatsApp, IMEI, gente, ninguém dá valor para esse cara. É a identificação única do terminal telefônico que pode gerar uma grande nulidade no processo do seu cliente. E a gente gasta algumas horas dentro do nosso treinamento falando sobre isso. WhatsApp, Trema. Vocês já ouviram falar sobre Trema? Bota aí para mim no chat. Isso aqui é algo assim, ó, fantástico. Quem aqui, coloca aí no chat, conhece o Trema, congelamento de dados, telemática na nuvem, e-mails, Telegram, WhatsApp, suspensão da transmissão de dados. O Trema é um aplicativo de mensagem instantânea. Só que a chegada dele, olha aí que interessante, a chegada dele no cenário criminal é o quê? Com a proposta de muita segurança. Só que tem particularidades. Ontem, inclusive, nós estávamos analisando um processo aqui que tem o Trema. Tem particularidades que envolvem ele que podem fazer totalmente a diferença para conseguir a absolvição do seu cliente, considerando as nulidades que tem sobre esses procedimentos, sobre esses recursos. Tá? Com certeza pode.
Deixa eu só ver aqui se tem algum recado. Vamos lá, vamos lá. Não, vamos lá. Meio de obtenção da prova. Aí, deixa eu ver onde que nós paramos aqui. Meio de obtenção da prova. Olha aí, não conheço, não conheço. Celebrite, interceptações. Difícil WhatsApp, Telegram. Exatamente. Tem características sobre o Telegram, cara. Pessoal, o Telegram, ele é um importantíssimo meio de invasão ao terminal telefônico. Assim como o Instagram, o WhatsApp. Só que, se a gente fosse falar sobre isso aqui hoje, a gente ia gastar boas horas. Sim, o tema é vulnerável, tá? Ele é vulnerável. Mas ele tem algumas seguranças de fato.